Olá pessoal, vocês já me conhecem, eu sou o professor Alex Alves, diretor acadêmico aqui do UniCV, e nós estamos aqui hoje para falar de uma profissão e também com uma profissional incrível, que é da área da biomedicina. Inclusive, gostaria de pedir para que vocês acompanhassem a gente nas redes sociais, lá no Instagram, também no canal do YouTube e também por outras plataformas, porque nós somos multiplataformas. E é claro, não esqueçam de acompanhar também esses podcasts que nós estamos fazendo, trazendo bastante sobre carreira em pauta na nossa rádio, que é a Rádio UniCV. Uma honra hoje falar com a Evelise. A Evelise Duarte é da área da biomedicina. Seja bem-vinda, Evelise. Muito obrigada, professor Alex. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. É um prazer falar sobre a biomedicina, que é essa profissão que ganhou o meu coração. E há poucos dias nós tivemos aí o dia do biomédico. E eu quero dizer para vocês, já fica aí para os próximos convidados, tá? Que ela me trouxe presente, presente. Trouxe uma lembrancinha aqui do dia do biomédico. Eu não sou da área da saúde, da biomedicina, mas eu vou usufruir desse docinho aqui que eu ganhei. Muito obrigado. E, Evelise, vou deixar aqui no cantinho, depois eu vou levar embora, já tenho uma sobremesa do dia. Olha só, quando a gente fala de biomedicina, essa área da saúde tão importante, né, hoje em dia, sobretudo... Depois você me corrige se eu estiver errado, mas parece que depois da pandemia também, parece que teve um boom dessa carreira. Mas antes da gente entrar propriamente dito nisso, eu queria que a Evelise contasse um pouquinho da história dela, porque a gente está aqui no Carreira em Pauta. Quem é a Evelise? O que levou a Evelise a escolher essa área e como você chegou nessa área? Conta um pouquinho da tua experiência pra gente. Professor Alex, assim, eu sempre tive no meu coração que eu queria a medicina. E no momento de prestar o vestibular, e a minha mãe muito em conflito, porque ela sempre falou que eu sempre tive o sonho de ser mãe. Inclusive, sou mãe de 4. Um que já está no céu, 2 que estão na terra e um que hoje eu estou gestando. Então, eu sempre tive a consciência de que a medicina, ela me privaria de alguma forma de viver essa maternidade que sempre foi o meu grande sonho. Então, eu encontrei dentro da biomedicina a área de cuidado do próximo, de servir ao próximo, dentro da área da saúde, que é o grande boom da saúde é esse, né? Cuidar e servir ao próximo. E a biomedicina ganhou meu coração. E eu acho que a Primor, na minha época, a maioria do pessoal entrava com a perícia criminal. Vou ser perito, vou fazer concurso, vou ser perito. Com o boom da pandemia, nós vimos muitos biomédicos que cresceram pelos estudos através da vacina do Covid, a identificação do vírus. Então, se começou a falar muito da biomedicina, que é uma carreira muito nova no Brasil. Inclusive, a minha avó sempre falava assim, mas você é o quê, filha? Você faz o quê? Mas tem algumas profissões que você precisa explicar, né? Eu sou biomédica, tipo assim, todo mundo, mas... O que é sempre, você fala assim, eu sou biomédica, sempre vem um ponto de interrogação na face da pessoa, tipo, o que você faz? Sim, mas você sabe que quando eu conheci a biomedicina, né, por meio de estudos também, porque estando ali na direção acadêmica, você precisa entender um pouco da legislação, de como que é a DCN, que é a Diretriz Curricular Nacional dos cursos. Eu achava que biomedicina, na época lá, era mais voltada para análises clínicas mesmo, no modo geral. Na verdade, assim, a biomedicina, quando ela foi criada para dar aula para os médicos, que eles não queriam sair do consultório para formar outros médicos. Então, a biomedicina, ela dava aula para médicos e odontólogos que não queriam sair do consultório. E com o passar dos anos, nós fomos ganhando o nosso espaço. Hoje são mais de 33 áreas de atuação para a biomedicina. Então, assim, são incontáveis, porque essas áreas ainda se subdividem, e então nós temos muita área de atuação. Mas todo mundo conhece a gente pela análises clínicas. E você entrou achando que você ia ser o quê? Eu ia ser fazer perito. O quê? Perito. Eu ia ser perito, eu ia fazer concurso e ser perito criminal, porque eu não aceitava ficar atrás de um microscópio. Pensar em estar isolada dentro de um laboratório, só eu e as amostras, eu sou sanguínea, meu temperamento é de conversa, de diálogo, eu precisava expandir, eu precisava estar no meio.
E no último ano, durante 3 anos da minha graduação, eu detestei a disciplina de diagnóstico por imagem. Detestei, eu não entendia, pra mim era todo mundo que começa da imagem fala assim, gente, mas é um bando de borrão branco com preto e você não consegue entender nada. Você olha lá e vê o quê, né? E aí, nossa, a professora assim, ela laudava um exame de imagem, eu falava, gente, ela é louca, o que ela tá vendo? Tipo, sabe quando você vai naquela disciplina arrastada, você tira nota porque Deus quis. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quando eu iniciei os estágios no último ano, eu falei, quer saber? Eu vou fazer essa parte de imagem logo, que eu me livro disso, e depois eu vou para análises clínicas, que é uma parte mais legalzinha. Mas eu queria mesmo a perícia. Primeiro dia de estágio, eu sentei atrás de uma ressonância magnética. E eu falei, gente, é isso? É um cérebro, é um fígado. Falei, não, eu quero trabalhar com diagnóstico por imagem. Olha só. É isso que eu quero pra minha vida. E foi muito engraçado que a professora falou assim, e você me odiou 3 anos, e agora você resolveu me amar. Mas você sabe que acontece muito isso, né? Às vezes a gente se descobre na profissão, Sim. né? Quando eu comecei, eu falava assim, nunca vou para essa área de tradução. E de repente eu tive que fazer tradução em algum momento. Na parte de gestão escolar também, você aprende aquelas disciplinas de gestão escolar, você fala, acho que eu nunca vou precisar. E hoje, estando como diretora acadêmica, você fala, eu realmente preciso disso, é o que eu gosto, né? E é muito engraçado, porque a vida, ela vai nos levando para, às vezes, caminhos que a gente não pensou em percorrer. Quando eu me formei e fui mandar currículo, tem uma cidade próxima da gente aqui em Maringá que chama Paranavaí. E eu falava, eu não quero morar naquela cidade. Eu não entendo as ruas, uma cidade quente, eu falei, não quero morar em Paranavaí. A minha mãe, você tem que trabalhar. Você vai levar currículo para todos os lugares. Eu falei, não, Paranavaí eu não levo. Não, você vai, Paranavaí aqui, 50 quilômetros, minha família é do interior. Sim. Em Rondon, né? Não, você leva. Evelise arrumou emprego onde? Paranavaí. Em Paranavaí. Aí, graças a Paranavaí. E aí foi quando eu entrei já no diagnóstico por imagem, que é uma das áreas que paga melhor o biomédico. Olha porque só. A gente entra como biomédico. Quando a gente entra na análises clínicas, geralmente a gente entra como técnico de laboratório, vai subindo de nível até chegar como biomédico responsável assinando o laudo. Já na imagem, a gente entra oficialmente como biomédico, executando os exames de imagem. E é interessante, Evelise, quando a gente fala de algumas profissões, e você comentou que a tua profissão teve algumas modificações pontuais e rápidas até, né? Porque depois da pandemia, bem dizer, a pandemia foi ontem, a gente esquece, mas bem dizer, foi ontem. E o que você tem visto de novidade no mercado, assim, principalmente no mercado da biomedicina? O que você tem percebido? Porque você também é de sala de aula, você acompanha os alunos, eles devem trazer muita novidade. Quais são as transformações que você tem observado até agora dos últimos anos e para que lado que a medicina está caminhando hoje no Brasil? Eu vejo assim, recentemente foi aprovado para a biomedicina as PICs, que são as práticas integrativas dentro da saúde. Então, dentro da biomedicina foram aprovadas essas PICs, que entram aí acupuntura, ayurveda, cromoterapia, aromaterapia. Então, assim, e tudo isso, ela entra dentro da saúde integrativa, que tem ganhado o coração da população, principalmente depois da pandemia, que as pessoas entenderam que elas precisam se tratar de uma forma integral, né? Elas precisam fazer exercício físico, elas precisam repor vitaminas, elas precisam estar com um corpo saudável. Hoje a gente sabe que saúde não é mais a ausência de doença, não é só isso. Você precisa ter um corpo são, né? Você precisa estar em constante atividade. Então, essas PICs, elas vêm para somar dentro da medicina integrativa. Só que o que tem ganhado o coração, você vê hoje, coisa que na minha época pouco se falava, porque foi em torno de 2006, mais ou menos, a briga e a conquista da biomedicina estética. É aí que eu queria entrar. Tinha até feito a anotação aqui. Vamos entrar um pouco nessa seara aí, porque essa seara, o pessoal que está nos ouvindo, com certeza tem essa curiosidade. Antes de falar basicamente da biomedicina estética, a biomedicina hoje no Brasil, vou falar por mim, que sou uma pessoa leiga na área, por isso que eu estou te convidando aqui para falar dela. A gente pensa muito sobre o bem-estar físico das pessoas e também sobre a beleza mesmo, vamos falar um pouquinho de beleza.
quais são as suas experiências que você vê na biomedicina, a questão da persona, como que é a experiência de uma pessoa entrar numa clínica e ela modificar alguma coisa no rosto dela, ela modificar um pouco o que ela quer e de repente ela se sentir bem. E daí você fala um pouco como que a medicina se adentrou nisso, em fazer com que o bem-estar físico e de beleza mesmo das pessoas estivesse, não sei se eu estou falando errado, mas quase que um novo padrão no Brasil, né? Uhum. É que o professor não é mulher, mas as mulheres que estão me ouvindo, elas vão entender. Quando a gente se prepara para um casamento ou para algum evento, a gente se maqueia, a gente arruma o nosso cabelo e a gente olha no espelho, você se sente forte. E isso que eu trago para o meu dia a dia. Eu gosto de acordar, pentear, tirar o pijama, indiferente se eu vou ficar em casa, se eu vou sair, passar uma maquiagem e me sentir bem. Isso me traz garra. Eu tô pronta para qualquer coisa. Se você me chamar para vamos viajar agora, eu entro no carro e tô pronta. Não, eu ainda tenho que me maquiar, ainda tenho que trocar de roupa. Então os procedimentos estéticos, eles trazem esse estar pronta. Porque não foi uma nem duas pacientes que ao finalizar o procedimento choraram. Olha só, isso deve ser bonito na profissão. É uma delícia, é uma delícia. Porque assim, como a gente vê absurdos, né, e isso cabe ao profissional olhar para o paciente, falar isso que você deseja não te cabe, não cabe dentro da harmonia da tua face. Eu vou desconfigurar os seus temperamentos, porque hoje a gente tem 4 temperamentos e eu gosto muito de alinhar o visagismo com esses temperamentos. Então eu não posso tirar muitas as características de força de um rosto colérico. Ou eu pego um paciente que ele é um líder muito forte, só que ele é fleumático. Então, às vezes, eu projetar essa face dele para frente, eu vou trazer empoderamento a essa face. Olha só! Então, eu trago autoridade. Que interessante. Então, quer dizer que até isso vocês precisam estudar para não tirar a personalidade da pessoa, ou para caracterizar melhor ainda a personalidade. Eu tive uma paciente, foi muito engraçado, ela veio de um outro profissional porque queria mexer no nariz dela. Só que ela era uma paciente muito expansiva, forte, comunicativa, ela chegava, ela contagiava o ambiente. Só que toda a harmonia da face dela era angélica, era delicada. E a única característica de força que ela tinha era o nariz. Olha só. E se ela mexesse no nariz, ela tiraria toda a característica dela. E quando eu expliquei isso pra ela, ela falou assim, nossa, fez todo sentido pra mim. Eu não quero mexer no meu nariz. Olha só. Ou seja, acaba mudando até às vezes a opinião de uma pessoa, né? Mas eu acho que deve ser muito gratificante na tua profissão, alguém saindo da clínica com autoestima, né? Não sei se a gente pode falar assim, mas autoestima diferenciada. E eu vou falar um negócio pra você. Você falou aí que as mulheres que pensam nisso, mas hoje os homens também estão procurando bastante essa questão estética. Sim, dentro da harmonização. Eu disse por conta da maquiagem, né, que foi um exemplo. Mas muitos homens, eles estão entendendo. Eu fiz um paciente essa semana, umas 2 semanas atrás, ele falou, engraçado, né? Dói mais o preconceito de vir fazer o Botox do que a própria aplicação. Olha só. E geralmente as esposas levam. Elas chegam e falam assim, olha, meu marido tá precisando. Porque assim, eu tô cuidando, né? Eu tô ficando mais jovem. Eu tô ficando mais bonita, né? E assim, o marido tá enrugando. Dá pra você dar uma ajeitadinha? Então, às vezes elas trazem. Mas tem muitos homens procurando. Até por conta de se olhar essas características. Eu falo assim, a gente não pode brigar com o envelhecimento, né? Eu sempre falo pro meu paciente, você vai ter uma cara de 50, mas uma cara de 50 bem cuidada. É isso que eu acho interessante na tua área. Porque não é você só fazer uma modificação no rosto da pessoa. É diferente, inclusive, de plástica, né? Sim. É você manter aquela idade que a pessoa efetivamente tem. Sim. E que ela esteja bem com a idade dela, né? A gente chama isso hoje de gerenciar o envelhecimento. Ah, que legal. Então, porque assim, a partir dos 25 anos, eu começo só a degradar colágeno. Então, se eu não incomodar as minhas células produtoras de colágeno, eu não vou produzir. Então eu só vou degradar e isso vai envelhecendo muito mais. Aí eu tenho fatores como alimentação, falta de atividade física que degrada mais ainda. Então hoje nós temos procedimentos, então a gente preconiza procedimentos para estimular colágeno sem alterar as características dessa face, usando os preenchedores, que é o que o pessoal tem tanto medo, em pontos estratégicos para alguém te olhar e falar assim, Alex, fez alguma coisa.
tá jovem, mas não sei o que que é. Sabe? Sem grandes alterações das suas características. Entendi. Porque... E até mesmo porque saíram reportagens aí dizendo que a nossa geração e as próximas gerações têm possibilidade de viver aí 100 anos, né? A gente precisa ter qualidade de vida. Então que chegue com 100 anos, com um cara bonitinho de 100 anos, né? Mas além de tudo, é sobre qualidade de vida. Né? Eu preciso que esse senhor de 100 anos, ele esteja bem, vivendo sozinho, né? Porque também não adianta você chegar com 100 anos dependente de tudo. Uhum. Então, tudo que eu falo assim, sempre falo para os meus pacientes, o infarto dos 60, dos 70, começou há 30 anos atrás. Não foi um negócio que você comeu ontem que te gerou um infarto hoje. E isso vai tudo, porque eu sempre falo para minhas pacientes, às vezes eu posto um prato de salada. Isso também é skincare. Isso também é cuidado. E olha que interessante você está falando, porque a biomedicina olha até isso, né? E olha como... A vida da pessoa. Sim, porque pra gente é muito completa a harmonização. Por quê? Porque como nós entendemos de exames laboratoriais, dentro dos exames eu consigo identificar carências nutricionais que podem estar gerando um envelhecimento muito mais acelerado nesse paciente. Então, como o biomédico ele tem essa capacidade de entender todos os exames que o paciente faz, é muito mais fácil para a gente tratar de dentro para fora todas as complexidades que ele tem. Olha só, isso é interessante, né? E quando você olha aí nas redes sociais, eu nem queria entrar nessa polêmica, mas nós estamos falando de UNICEF Carreiras aqui, e a nossa carreira está em pauta, a gente percebe algumas novidades na tua área, né? A própria aplicação que você está falando me parece que não é uma coisa tão nova, mas ela também é recente, que o biomédico possa fazer tipo de aplicações e tudo mais. Mas não raro a gente encontra os profissionais da área da biomedicina ou não profissionais da área da biomedicina, acho que é bom deixar bem claro, Sim. Pessoas que acham que aprenderam, acham que tem uma formação e fazem aplicações que depois acaba dando muito errado, né? E qual que é a tua opinião assim, sobre a prática que a gente faz nas faculdades? Acho que é importante falar um pouquinho sobre isso também e os cuidados que a gente tem para procurar um profissional que seja realmente de carreira. É importante você saber se esse profissional foi formado, porque como biomédica, eu fiz 4 anos de faculdade, fiz 2 anos de especialização em harmonização, fora um monte de cursos livres. Eu falo que é importante a gente nunca perder o medo. Eu sempre tenho medo. Olha só. Eu gosto de dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro. Então, quando a gente tem medo, a gente trabalha com cautela. Por medo daquilo dar errado. Só que eu sei tratar qualquer tipo de intercorrência que eu venha a ter. E o nosso conselho, o CRM, o CRBM, ou o CFBM, o federal, ele deixa muito claro aquilo que o biomédico pode ou não fazer. Então, é importante que a gente esteja alinhado. Eu sei o meu limite. E eu vejo hoje muitos profissionais querendo invadir o outro. Então eu falo assim, o dentista tem a parte dele, o farmacêutico tem a parte dele, o biomédico tem a parte dele. Dentro da harmonização facial, nós trabalhamos com partes diferentes. Então, se o teu conselho está te falando que você não pode fazer um tipo de anestesia, não faça. Porque não é da tua capacidade fazer. Você não foi treinado para isso. Ah, mas eu aprendi. Mas não era nem para ter aprendido. Porque se você quer fazer, então você faça outro curso. Então é importante entender os nossos limites, até onde eu posso atuar com essa habilitação. Inclusive nessa área de formação tem algumas disciplinas sobre ética, né? Sim. Sobre ética profissional. Sobre a ética profissional, sobre a bioética, né? Até porque você está lidando com foto do paciente, Sim. Você está lidando com a autoestima dele, e você pode gerar uma intercorrência nele que ele vai carregar para o resto da vida. Então é muito importante você assistir o teu paciente de perto, saber até onde ir e também colocar um limite. Porque assim, qual que é a questão hoje da biomedicina estética? Ela tem uma rentabilidade muito boa. Ah, sim. E aí o que acontece? As pessoas acham que é só injetar. Mas a questão e o dia que tiver uma intercorrência, você vai saber lidar com essa intercorrência? O que você vai fazer? Inclusive, você falando, eu estava pensando aqui, uma hora você pode fazer um procedimento também e a pessoa não gostar
e aquilo causar até um quadro depressivo na pessoa. Você tem que estar preparado também como acompanhar essa pessoa, como acompanhar essa pessoa. Sim, até porque é muito importante alinhar as expectativas. Eu tenho muitos pacientes que já chegaram para mim que às vezes eles colocavam uma expectativa muito grande no procedimento e que eu consegui identificar na conversa. Hoje eu falo assim que eu não faço nenhuma avaliação. Eu faço uma consulta, porque dura em torno de 1h e 15 a conversa que eu tenho com meus pacientes. Desculpa te interromper, mas fiquei curioso agora. Já chegou alguém no teu consultório solicitando algum procedimento e de repente você conversa com ela e fala assim, não precisa disso? Porque isso é interessante, né? Não é só ganhar dinheiro. E isso eu ganho confiança do meu paciente. Eu tenho uma paciente que ela fez tratamento de câncer de mama. E ela veio consultar comigo e faz 3 anos que ela fez, acabou a quimio, rádio, cirurgia e tudo. E ela queria fazer alguns procedimentos. Eu falei pra ela, não é o momento. Aguarda os seus 5 anos, vamos fazer a tua liberação, deixa tudo acontecer. Eu sei que você quer melhorar a tua autoestima, só que vamos no cabeleireiro, vamos cortar o cabelo, vamos fazer uma maquiagem bonita todos os dias, eu vou passar uma rotina de skincare pra gente melhorar a tua pele, mas não vamos mexer com nada de tecnologias nem injetáveis. Ela falou assim, você é a primeira profissional que eu passo e fala não pra mim. Olha só. E a gente precisa. Eu acho que tem que ter essa sensibilidade. Isso pessoal que está nos assistindo aí, não é só para biomedicina. Eu acho que em todas as áreas da gente, às vezes o ganhar dinheiro, às vezes ganhar confiança vale mais do que o dinheiro, né? Porque imagina quantas pessoas ela pode te indicar dizendo assim, olha, essa pessoa é honesta no que precisa e não precisa. Né? E assim, isso eu falo vem de berço, né? Quando eu comecei a trabalhar com a biomedicina, estética, o sonho do meu pai era abrir um laboratório para mim. Meu pai é empresário, tem loja há 30 anos, e aí ele queria abrir um laboratório. Eu falei, pai, não dá, a Rondon não tem essa necessidade, eu vou para fora. E eu encontrei na biomedicina a minha liberdade de atender os meus pacientes, de cuidar dos meus pacientes. Porque apesar de estar dentro do diagnóstico por imagem, eu sentia falta de assistir os meus pacientes, porque eu estava ali atrás de um console executando exames. Uhum. Ainda as enfermeiras brincavam assim, Vinícius, você está parecendo enfermagem, você não sai daqui, cara, você quer puncionar os pacientes, você quer posicionar, mas eu preciso desse contato. E foi com a biomedicina, essa conversa de 1 hora e pouquinho que eu tenho com o meu paciente, eu adoro. Eu bato papo, eles viram amigos, a gente sai para tomar café, então é mais do que um paciente, ele vira praticamente da família. E aí, confiança, né? Confiança. E quando eu comecei a atender, meu pai olhou para mim e falou assim, Rondon tem 7.000 habitantes, o seu avô fundou essa cidade e eu tenho um nome para zelar. Então, por favor, né? Você, por favor, com esses negócios de injetar no... Mas é porque essa questão de injetar, principalmente para a área da biomedicina, não só para a área da biomedicina, mas depois que falaram de injetar, virou uma polêmica muito grande. A gente vê muitos acidentes no Brasil, né, sobre isso. Só que geralmente os acidentes que nós vemos são de profissionais não são profissionais, são não formados que fizeram cursos livres. Eu ministro curso. E sempre que eu vou ministrar um curso, eu peço o diploma do meu aluno. Olha só. É imprescindível que para que você esteja falando com aquele público real, né? Sim. Não uma pessoa que está curiosa ali. Até porque ele pode sair dali, começar a executar a técnica e falar que foi eu que ensinei. E aí o conselho vai vir em cima da minha profissão. É importante dizer isso, do pessoal que está nos assistindo aí, a questão do conselho. Como que o conselho atua na tua área? Eu tenho a inscrição no conselho e a gente tem as fiscalizações, né? Então, assim, eles vêm anualmente, conversam. Então, por exemplo, Maringá, nós temos alguns delegados do conselho regional. Hoje nós temos o conselho do Paraná, que é a 6ª região. O CRBM6 foi recente, essa conquista. Antes a gente respondia ao CRBM1, que era de São Paulo. Então, nós temos hoje o CRBM6 aqui do Paraná. E aí nós temos os delegados. Geralmente é por denúncia de algo errado, de alguma coisa. É duro, porque eu acho que poderia fiscalizar um pouquinho mais, ter essa visita anualmente no delegado, uma conversa, ver como que estão os cursos de atualização, até porque as técnicas atualizam, os produtos são atualizados constantemente. Hoje no Brasil a gente nós não temos nenhum produto comercializado, produzido aqui, é tudo importado, então constantemente tem atualização. E é importante que a gente se atualize, porque a medicina, a saúde, ela se atualiza constantemente. E nós vimos isso na pandemia. Os estudos
saindo constantemente, atualizando as informações que nós tínhamos. E o que você vê para o futuro da tua área? Eu vejo... O que vem aí tecnológico? Ou o que você tem estudado? Porque vocês da área sempre estão procurando alguma coisa diferente, né? Para o nosso aluno que está nos assistindo, ou para o curioso da área que esteja nos assistindo para falar um pouquinho sobre carreira em pauta, o que você tem observado, assim, para que caminho que vai a biomedicina e quais são os novos estudos que você tem observado aí no mercado? Vou reiniciar minha pós agora, em janeiro, em biomedicina integrativa, porque eu acho que é a área que vai conquistar o coração da população. E é engraçado porque a integrativa ela é o básico, que é ensinar o seu paciente a se cuidar. Repor vitamina, alimentação, orientar sobre atividade física, acompanhar ele de uma forma integral. Algumas coisas deram errado, porque vão dando, né, durante os percursos. E tratar os pacientes de forma isolada, então eu pego um que trata a cabeça, um que trata o rim, um que trata o coração, mas e aí? É um ser humano integral. Então a integrativa ela vem nisso. E eu tenho várias partes, que é essa parte das PICs, que vão auxiliando. Porque a gente não quer ficar tomando medicamento, a gente quer coisas mais naturais. Então a integrativa ela vai te ajudar a equilibrar o teu organismo, atividade física, ar livre, voltar a algo que nós não estamos tendo. Então, E isso seria uma reinvenção, então, da biomedicina, ou seja, um repensar da medicina, um pouco mais voltado para o... Porque o que você está falando... nem sempre é o aplicável, é o injetável, é a modificação, mas é uma modificação, inclusive, do jeito de viver mesmo, do jeito de ser, do jeito como olhar a vida, do tipo, como eu vou me alimentar melhor, diferente. Então, essa seria uma reinvenção da área de biomedicina? Na verdade, né? E ele é forte, ele tem 83 anos, ele joga futebol com meu filho, que é bisneto dele. Então, e isso deu certo. Então a gente precisa retomar tudo isso. O meu avô, ele não tem envelhecimento na face. Por quê? Nós estamos tão inflamados, nosso organismo está tão destruído que a nossa pele vai responder. Então eu não tenho como ter uma pele, eu sempre falo para meus pacientes, não adianta vocês virem aqui fazer 1 milhão de procedimentos e não beber água. Olha só, a gente tá bebendo água, né? Pelo amor de Deus, não vai me corrigir, né? Porque é imprescindível, 80% do nosso corpo é água. Aí a paciente quer uma rotina de skincare, você fala, quantos litros de água você bebe? Ai, bebo bastante. O que é bastante, né? 1 litro de água. Eu falei, minha querida, deixa eu te contar uma novidade. Então, assim, o paciente, a gente esqueceu como se cuidar. A gente esqueceu como comer bem. E aí a nossa pele vai responder, nosso cabelo vai cair, a nossa unha vai quebrar. Porque tá tudo ruim, as vitaminas estão tudo desregradas, a gente não toma sol. A gente tem medo do sol. Ou seja, ter que voltar a pensar na gente mesmo um pouco, né? Sim. Olha, a Evelise estava falando aqui, e eu a conheço, né, já há algum tempo, não quero deixar você emocionada, mas ela é uma pessoa muito família, né? Muito família, assim. Eu sinto essa emoção quando ela vai falar de família e de profissão, né? Então, o que você tem a dizer, assim, a questão dessa importância da família também no bem-estar da gente, né? Uhum. O que você tem a dizer? Quando eu fui entrar aqui, eu falei pro professor que eu preciso estar com a minha família, porque em primeiro lugar na minha vida vem Deus. Deus, ele é o alicerce da minha casa, ele é o alicerce da minha vida. Eu agradeço os meus pais todos os dias por terem me mostrado a ser grata a tudo que... Então eu consigo hoje enxergar, e eu custei a enxergar isso, um milagre divino em tudo. No ato de respirar, no nascer do sol, em tudo. Depois de Deus vem o meu esposo, que é a minha metade. Nós somos um só. Depois vem os meus filhos. E para depois vir o meu trabalho. Porque se eu não colocar essa prioridade, se eu colocar o trabalho, eu vou estar carente como mãe. Eu vou estar carente como esposa. E eu acredito, como católica, como apaixonada por Deus, que Ele nos criou com livre-arbítrio, mas Ele colocou um lugar no nosso coração que só Ele ocupa. E eu vejo hoje os nossos jovens perdidos buscando no mundo aquilo que eles só vão encontrar em Deus.
E hoje eu consigo entender que a minha família, ela também faz parte desse pedacinho com Deus. Então eu só tô bem no meu trabalho quando eu tô bem servindo a minha família. E amar a Deus é entender que nós viemos no mundo para servir. As pessoas precisam entender que elas não vieram para ser servidas. Elas vieram para servir. Então eu sirvo dentro do meu lar, eu sirvo ao meu esposo, aos meus filhos e eu sirvo ao meu trabalho. Porque o meu objetivo, ele é único. Eu sei que aqui eu estou numa passagem. E a eternidade é o meu lugar. Então, o ato de servir, me completa. Eu não sei nem explicar, mas assim... Mas é que dá para ver emoção no teu olho quando você começa a falar da tua família. E eu queria trazer isso aqui na carreira. Parece que não tem nada a ver com carreira, mas tem, porque eu acho assim, se você tá bem, você vai conseguir também desenvolver um bom trabalho, né? Eu até fugi um pouquinho da pauta aqui para falar, porque desde quando eu te conheci, eu acho bonito isso numa profissão, quando a gente consegue tratar bem o que é família, o que é vida pessoal, né? O que é vida ali com os filhos, com a esposa, com o esposo. E isso tudo reflete no trabalho e na qualidade de vida também. E a biomedicina ela dá uma olhada nisso tudo. Sim. Como que está a vida da pessoa, né? Até porque quando você pula etapas ou quando você não vive as etapas da sua vida como ela tem que ser vivida, faz essa carência. Então você entra num estado de depressão porque você fica buscando completar algo que teria que ter sido completado de outra forma. Então, para mim, o ato de acordar, me maquiar, pentear o meu cabelo é porque eu quero que os meus filhos me vejam bem. E se eles estão me vendo bem, se eu estou bem para eles, eu vou estar bem para o meu trabalho. Eu vou chegar aqui e executar o meu trabalho da forma que eu... E eu penso, né, depois você pode me corrigir, a gente já está caminhando para o final, a conversa é tão boa, mas eu preciso caminhar para o final, que eu acho que muita gente procura a biomedicina, principalmente esses procedimentos estéticos, ou um acompanhamento de um biomédico, justamente para a família observar ele, né, para a família olhar ele, para os amigos olharem de uma forma diferente, né? Então por isso que eu acho tão bonita essa história tua, que quando você fala da tua família, porque eu acho que muita gente procura mesmo para ser revista dentro de casa, falar, eu tô aqui. Eu tô aqui. No trabalho também, né? A gente tava falando aqui fora. É porque a mudança que a gente quer no outro, ela tem que começar em você. Então, pequenas coisas que às vezes não tá te incomodando no trabalho, mas fulano não faz, mas ciclano não sei o quê. Mas e se você mudasse? Se você desse o pontapé inicial? E aí entra nesse conflito. Mas o outro não faz. O problema é do outro. Faça, porque você... É muito engraçado porque eu tenho uma história dentro do meu casamento que foi isso. A minha mãe falou assim pra mim, você não vai converter o seu marido brigando com ele, mas vai ser pelo exemplo. Olha só. E foi pelo exemplo que hoje o ápice da nossa casa é Deus. Olha só. Muito legal a tua história. Gente, olha, eu queria muito que vocês seguissem a Evelise nas redes sociais, além, é claro, de seguir o nosso podcast por meio do canal do YouTube e também, é claro, ouvir sempre pela Rádio UniCV. Vai pesquisando ali também a gente no Instagram e nas outras redes sociais, mas eu queria trazer a Evelise para contar a história dela, porque como eu disse para vocês, às vezes a gente acha que um bom profissional ele tem que conhecer só das técnicas. E eu falei assim, não, o que eu vejo bonito assim na carreira da Evelise é realmente essa paixão por vida, por pessoas, pela família, e daí a gente consegue colocar isso dentro da profissão. Evelise, dá algumas dicas aí finais para o pessoal que está nessa área, na área da biomedicina, para a gente encerrar aqui. Assim, eu gostaria de ficar muito mais tempo conversando com você, mas eu tô vendo que seu olhinho já está brilhando aí de falar de família, quase chorando, então dá algumas dicas para quem está acompanhando a gente aí, que está na área da biomedicina. Dentro da biomedicina, vocês não podem parar de estudar nunca. É todo o tempo. Meu marido fala assim, mas você faz curso tudo cada 6 meses, você quer um curso novo, mas eu tenho que aprender técnica nova, eu tenho que entender. Até porque uma das grandes áreas da biomedicina é a docência, é a pesquisa. Então o biomédico ele nasceu também para ensinar e ser pesquisador. Então é uma área que está dentro do coração do biomédico. Então a constante busca por formação é imprescindível dentro da área da biomedicina. Legal. Evelise, desejo todo sucesso para você, para tua família, para tua profissão, que você continue, né, na realidade,
assim, irradiando a gente com essa simpatia tua. Concordo plenamente com você, que a gente estava conversando há pouco, que a questão da estética vai além de ser só uma maquiagem, de estar vestido bem, do estar bem e como que consegue dar presença para o profissional, Sim. né? Para o profissional, quando a pessoa está bem com ela mesma e com as questões físicas. Parabéns pela tua profissão, você que está aí nos assistindo, mais uma vez acompanha a gente na Rádio UniCV e também nas redes sociais, e eu desejo sucesso para você que escolheu essa profissão também.